Fala galera, esse é o canal Tem de Tudo, eu sou o Jean Carlos. E eu sou o Carlos Eduardo. Hoje vamos falar, galera, de algumas pandemias que mais mataram no mundo. Mas o que é pandemia? É o que muitos têm se perguntado nos tempos que vivemos atualmente. Afinal de contas, o coronavírus vem assombrando a todos, tanto pelo seu alto índice de contaminação, quanto pelo alto índice de infectados. Segundo a OMS, a pandemia é uma disseminação mundial de uma nova doença. O termo é utilizado quando um grande surto afeta uma região, se espalha em grandes continentes em uma transmissão sustentada de pessoas para pessoas. E você aí do outro lado da tela, né? As que sabem sobre tudo sobre epidemias e pandemias, não é mesmo? Deve-se pensar que o Covid-19 foi uma das piores pandemias que o mundo já sofreu. Mas nesse vídeo mostraremos para vocês que existem pandemias piores e mais mortais que já apareceram na história. E se vocês ficaram interessados em saber um pouco mais sobre essas pandemias, vocês já sabem o que fazer, galera. Clica no botãozinho de se inscrever, ativa as notificações do nosso canal e já deixa aquele famoso joinha. E se vocês tiverem ideias de temas, podem deixar nos comentários que a gente vai estar dando uma atenção para vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Portanto, galera, resolvemos começar com a doença chamada tuberculose, que em questão de mortes e contaminados teve uma proporção gigantesca. Ela é uma doença infectocontagiosa, causada pela doença Mycobacterium, que afeta principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos, como ossos, rins e meninges. Hoje em dia é uma doença fácil de se tratar, mas ainda mata muitas pessoas por ano no mundo. E ela está por aí há mais tempo que imaginamos. Surgiu na África há 70 mil anos atrás. E a doença possui uma trajetória evolutiva próxima dos seres humanos. É o que concluiu um estudo internacional que analisou 259 amostras da bactéria Mycobacterium, causadora da doença. E como essa doença já existe há um bom tempo no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a tuberculose é a principal causa de mortes por um único agente infeccioso. Em 2018, havia um número estimado de 10 milhões de infectados no mundo todo. E 1,5 milhões de pessoas morreram devido a essa doença. Mas graças a um estudo aprofundado sobre a tuberculose para tentar achar a cura, entre 2000 e 2018, 50 milhões de vidas foram salvas através do tratamento e do diagnóstico da tuberculose. Essa doença é um tanto quanto perigosa, então devemos ficar atentos aos sintomas que são tosse crônicas, às vezes com raios de sangue, febre vespertinas e emagrecimento. A bactéria que está no pulmão, se não for tratada, pode migrar para outros órgãos. Nos dias de hoje, o tratamento ou cura para a tuberculose pode ser eficaz se ela for identificada no começo. Vale a pena lembrar, galera, que ele é um tratamento oferecido gratuitamente pelo SUS, tendo a duração de tratamento de no mínimo 6 meses, com medicação diária. É comum que durante o tratamento o paciente perceba melhoras no sintoma e também da doença. No entanto, isso não quer dizer que a doença está totalmente curada. Para se obter a cura, o tratamento precisa ser finalizado. Com um estudo aprofundado, conseguiu-se criar uma vacina contra a tuberculose, a famosa BCG. É composta com o bacilo Calmette-Guerin. É obtido pelo enfraquecimento de uma bactéria causadora da tuberculose. A eficácia da BCG é grande, principalmente na forma disseminada da tuberculose, em que a vacina garante 78% de proteção. Vale destacar que a proteção da BCG varia de acordo com o paciente e também com o país em que ela é aplicada, uma vez que as cepas utilizadas na fabricação da vacina variam de acordo com a localidade. Essa foi uma breve definição sobre o que é a tuberculose e agora a gente vai para a próxima. Agora, no nosso ranking de pandemias, vamos falar do tifo epidêmico, uma doença que matou mais do que a tuberculose. Mas graças a um estudo sobre a doença, hoje em dia ela é fácil de ser tratada. O tifo epidêmico é uma doença transmitida por pulgas, piolhos e carrapatos, na qual uma bactéria chamada Rickettsia contamina esses hospedeiros, quando em contato com seres humanos causam a doença. A primeira descrição reconhecida da tifo foi dada em 1083 na Itália, mas só em 1546 pelo médico de Florença Girolamo Fracastoro, que foi o primeiro médico a defender os germes como causadores das doenças e descreveu a doença com o nome científico. Em 1909, Charles Nicolle identificou o piolho como vetor da doença. O tifo matou mais de 3 milhões de pessoas após a Primeira Guerra Mundial, entre os anos de 1918 e 1922. A rede de saneamento básico estava altamente contaminada e isso impulsionou a transmissão, que ocorria também por meio de pulgas, que tiveram contato com ratos infectados. Como toda doença, essa aqui também tem alguns sintomas,
que se desenvolve a cerca de 1 ou 2 semanas após a infecção inicial, que podem incluir febre alta, mal-estar, dor de cabeça, vômito e tosse, náuseas, dor de barriga e manchas avermelhadas sobre a pele. Normalmente o tratamento contra tifo envolve o uso de antibióticos, porém somente o médico pode dizer qual o medicamento indicado para o seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. Existem também vacinas, porém não são muito eficazes. Como é fácil de se prevenir e de se erradicar, a vacina só é usada em populações mais vulneráveis em surtos endêmicos. Então galera, esse foi o tifo epidêmico, uma das doenças que mais matou durante a Primeira Guerra Mundial. Bora para a próxima! E agora vamos falar do HIV, mais conhecida como AIDS, que ataca o sistema imunológico, que é responsável por defender o organismo de doenças. E é alterando o DNA de certas células que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, ele rompe os linfócitos e em busca de outros para continuar sua infecção. O HIV surgiu a partir do vírus chamado SIV, encontrado no sistema imunológico dos chimpanzés e do macaco verde africano. O CIV presente no macaco verde teria criado o HIV-2, uma versão menos agressiva que demora mais tempo para provocar a AIDS. Já os chimpanzés deram origem ao HIV-1, a versão mais mortal do vírus. A transmissão da AIDS se dá principalmente pela relação sexual e também por compartilhar seringas e objetos cortantes infectados, embora também haja casos por meio da transfusão de sangue. Dentre os sintomas do HIV, nas primeiras 2 a 6 semanas depois de serem infectadas, algumas pessoas podem apresentar sintomas similares ao de uma gripe, como febre, mal-estar prolongado, manchas vermelhas na pele, dor de garganta e dores nas articulações. Por ser uma doença muito conhecida, podemos dizer que ela também é bem antiga. Desde sua descoberta em 1981, o HIV matou mais de 35 milhões de pessoas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2017, 940 mil pessoas morreram em relação à doença HIV. Atualmente, 36,9 milhões de pessoas convivem com a doença no mundo. Isso equivale a 5 mil novos casos todos os dias. Dentre uma das vidas ceifadas pelo HIV, podemos citar a morte de um dos maiores talentos do rock nacional, chamado Cazuza. Morreu em 1990 aos 32 anos, após ficar debilitado em consequência à baixa imunidade. Outro cantor que morreu por conta da doença da AIDS foi o cantor Freddie Mercury, da banda Queen. Morreu aos 45 anos de idade, vítima de broncopneumonia acarretada pela AIDS. Recentemente, sua história de vida foi retratada em um filme chamado Bohemian Rhapsody. Infelizmente, não foi criada uma cura para o HIV, embora os tratamentos sejam muito mais eficientes do que no passado. Uma combinação de medicamentos antirretrovirais ajudam a combater o vírus, fazendo com que os pacientes levem vidas mais saudáveis e mais longas, sem que seu sistema imunológico seja afetado rapidamente. Esses medicamentos também são usados como medida preventiva para diminuir a transmissão. Estima-se que 21,7 milhões de pessoas recebam o ARVs atualmente, o que significa que pelo menos 15,2 milhões de pessoas infectadas continuam sem tratamento. Então galera, essa foi a AIDS e agora a gente vai para a próxima do ranking. Agora falaremos de uma das piores pandemias que já existiu, a peste negra. A peste negra é uma doença causada pelo bacilo Yersinia pestis, uma bactéria que é encontrada em pulgas que ficam em ratos contaminados. Quando as pulgas têm contato com seres humanos, a doença acontece. A partir daí, a doença pode ser transmitida de humano para humano, por secreções ou pela via respiratória. Na questão de sintomas da peste negra, geralmente as pessoas infectadas aparentam sintomas parecidos com a da gripe. E os sintomas incluem dores de cabeça, dores no corpo, calafrio, fraqueza, náusea, vômitos e convulsão. A peste foi responsável por desencadear uma pandemia que ocorreu no século XIV na Europa, matando 1/3 da população desse continente, contribuindo assim para uma série de acontecimentos que contribuíram para a crise da Baixa Idade Média. A doença passou a ser chamada de peste negra devido às manchas negras causadas na pele das pessoas, fruto das infecções provocadas pelo bacilo. Uma pesquisa feita por vários historiadores foi sugerido que a origem da peste negra é asiática, e sua inserção na Europa teria ocorrido por meio de caravanas comerciais, que se deslocavam para cidades portuárias do mar Mediterrâneo, na qual havia intensa atividade comercial de grande concentração de pessoas.
Foi registrado na história das pandemias a peste negra, uma das epidemias que mais assombrou a Europa no século XIV, matando cerca de 25 milhões de pessoas na antiga Eurásia. Já a cura contra a peste negra é feita à base de antibióticos, e o tratamento só é efetivo a pacientes diagnosticados a tempo. Durante todo o processo de cura da doença, o paciente deve se manter em cárcere, longe de outras pessoas, para manter distante a proliferação da doença. Além disso, é necessário localizar e parar a fonte de infecção, instituindo saneamento e medidas de controle apropriadas para impedir a fonte de exposição. Na época da peste, foi criada uma vacina que era armazenada em um recipiente de vidro, que quando exposta na pele a queimava. No local da picada, formava-se uma bolha, que mais tarde se tornava purulenta até formar uma crosta. Quando a crosta caía, o indivíduo já estava imunizado. Pouco tempo depois, Napoleão Bonaparte, imperador francês, se deixou vacinar e também recomendou à tropa inteira que se vacinasse. Então, galera, essa foi a história da peste negra e agora a gente vai para a próxima. E para encerrar o nosso vídeo de hoje, vamos falar da última pandemia, a famosa gripe espanhola, que no nosso ranking foi a que mais ceifou vidas. Esta pandemia recebeu esse nome devido à forte divulgação da imprensa espanhola. A gripe espanhola foi o nome dado a uma pandemia de vírus influenza que se espalhou pelo mundo em 1918 e 1919. Os historiadores e especialistas da área da saúde até hoje não sabem o local exato onde se surgiu o vírus da gripe. Porém, a teoria mais aceita fala que a gripe espanhola surgiu no interior dos campos militares nos Estados Unidos. Pesquisadores afirmam que a gripe espanhola se espalhou por várias ondas de contágio, entre março de 1918 e maio de 1919. Entre essas ondas tivemos a segunda, que foi iniciada em 1918. Foi considerada a pior delas, pois ocasionou a morte de milhões de pessoas. Somente em 1918, a gripe espanhola matou de 50 a 100 milhões de pessoas. Estima-se que 1/3 da população paulistana, ou seja, 530 mil habitantes, teriam sido infectados, que resultou em cerca de 5 mil mortos. O vírus da gripe espanhola tinha a capacidade de afetar vários organismos, por conta disso tinha vários sintomas. Sendo assim, os principais sintomas eram febre alta, cansaço excessivo e dificuldade para respirar. Na época, não tinha se descoberto um tratamento para a gripe espanhola, sendo aconselhado repousar e manter uma alimentação e uma hidratação adequada. Assim, pouco eram os pacientes que ficavam curados, dependendo do seu sistema imunológico. Como não havia vacina contra o vírus na época, o tratamento era feito para combater os sintomas. Normalmente era recomendado pelo médico aspirinas, que é anti-inflamatório usado para aliviar a dor e a febre. Então por hoje é isso, pessoal. Chegamos no final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar nosso vídeo para nos ajudar. Já aproveitem e ativem o sininho de notificações para receberem mais vídeos do canal. E deixe suas sugestões para os próximos vídeos. Essa é a nossa deixa, a gente vai nessa. Falou!